que podem ser o quadrivium da agora. Se isso for aceito, o que eu posso dizer é que a universidade brasileira, a francesa eu não sei, mas a brasileira não tem a menor atenção com esses saberes que atravessam. Porém, no experimento que temos no bacharelado interdisciplinar na Universidade Federal da Bahia, o primeiro eixo é o eixo linguagens. Eu mostrei até rapidamente, posso recuperar. Segundo eixo é o eixo que chamamos estudos da contemporaneidade. Eu já acho aqui. Chegando. Um suspense, né? Mas... aqui. Então, estudos da contemporaneidade, ambientes, culturas e sociedades, política, instituições e organizações, ética, indivíduo e subjetividade, para todos. Todos os alunos do BI têm esse componente. Língua portuguesa, poder e diversidade cultural, leitura e produção de textos e oficina de textos na área, para todos. Né? Se o aluno escolhe um curso em ciência e tecnologia, é obrigado a cursar pelo menos 2 componentes nas artes e 2 nas humanidades, na oferta geral da universidade. E tem o eixo da cultura científica, onde linguagem matemática, lógica, simbologia, computação e modelagem e as aplicações. Esse eixo azul não conseguimos fazer aqui, mas na nova universidade será essencial. Por quê? Porque todos os alunos vão precisar dominar o instrumento do acesso ao mundo virtual. Então, essa ideia dos quadros. Agora, o sentido disso é aquele da formação de, quer dizer, saberes necessários para a formação de sujeitos capazes de participar do mundo. Que não é a formação profissional, mas deve anteceder e subsidiar a formação posterior em profissões ou carreiras de trabalho. E dou só um exemplo para finalizar. O principal traço dos profissionais de saúde no Brasil é que eles são contrários ideologicamente, politicamente, culturalmente à ideia de que a saúde é um valor para todos. E se formam com projetos individuais de participarem de um mercado da saúde. E a saúde se torna uma mercadoria. Por isso, eles são agentes políticos contrários ao sistema único de saúde. Sem exceção. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, todos. Todos os cursos têm componentes que promovem o sistema único de saúde. Os estágios da formação clínica é todo feito no sistema único de saúde. Mas tudo isso já é tarde demais, porque eles já entraram num processo formativo que tem o outro substrato já entranhado no DNA da formação. Por isso, o bacharelado interdisciplinar em saúde é praticamente uma valorização
do sentido social da saúde, como o bacharelado em ciência e tecnologia é a valorização do sentido social da ciência e tecnologia, social, histórico e crítico. Igualmente o de artes e o de humanidade já é até mais implícito. Mas eu acho que merece realmente ser o assunto, talvez, de um... Porque aí nós vamos entrar no conteúdo, na qualidade, como o professor Saed falou, da formação. Uma delas. Olha só, eu vou aceitar a pergunta do professor Écio e a gente finaliza aqui, porque inclusive o motorista está ali esperando. Boa noite, professor. Sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, uma universidade interiorizada, como o senhor sabe, que também alimentava a esperança de que os filhos do território pudessem estudar nessa universidade. À medida que essa universidade se qualificou mais, né, hoje nós só conseguimos, do aluno de São João del Rei e adjacências, em torno de 20%. Isso quer dizer que os outros 80% são provenientes de 420 cidades diferentes. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu acho que isso também dá uma ideia do que é a universidade, ou seja, um campo aberto onde todos possam participar, buscar um determinado conhecimento específico, como acontece em Viçosa, gente do Brasil todo procurando agronomia, veterinária, zootecnia e etc. Eu tenho sérias dúvidas do projeto, mas como eu não li o projeto, eu não me sinto à vontade para comentar. Mas eu posso comentar que realmente eu vi alguma coisa nova aqui hoje. Eu estudo um pouco a origem da Universidade Federal de Minas Gerais e tenho comigo que a Universidade Federal de Minas Gerais é hoje o que é em função de um reitor que ela teve, o primeiro reitor dela, Francisco Mendes Pimentel. Por quê? Eu acredito que a construção de uma determinada instituição diferente em determinado espaço passa pela cabeça de algumas pessoas ou de uma pessoa. Estou falando do senhor nesse caso. E queria, não é uma provocação, o senhor não entenda assim, mas talvez possa ser também, falar de um poema do Fernando Pessoa chamado Tabacaria, que acho que todo mundo conhece, que fala assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não é? Estou dizendo isso para elogiar o senhor, no sentido de continuar o sonho. É preciso sonhar. É preciso pensar uma universidade diferente. Né? Embora eu acredito que o senhor esteja dando a resposta, o senhor e as pessoas que estão construindo esse projeto, a um texto antigo ele era um pouco sociólogo, um pouco economista, chamado Maurício Strattenberg. Ele tem um texto, era um anarquista, ele se declarava anarquista, porque ele tinha um texto: para que nós precisamos de universidade? Para médicos que não vão atender pobres, para arquitetos que não vão construir casa para pobre, para advogados que vão processar os pobres, para produzir economistas que vão falsear os dados, né? Então, ele colocava... Acho que isso pode ser uma resposta para as provocações, eu acho, absolutamente consequentes do Maurício Strattenberg. Né? Então, eu queria dizer ao senhor que eu sou candidato, né, se o meu currículo... Se o meu currículo... Se o meu currículo... Não, eu aceito ficar nas adjacências, né? Se o meu currículo interessar, né, eu topo viver essa experiência também. Muito obrigado pela... A pergunta é o seguinte: hoje 80% das universidades federais estão em greve. Esse cenário não é comprometedor para uma expansão tão ampla quanto a UFSBA? Não, eu não acredito que as universidades continuem em greve no ano que vem, no ano seguinte, depois de 2015, 2020, seguramente que não. Além do mais, já que a pergunta foi feita, né,
Um dos momentos que os professores universitários acham mais produtivos, mais ricos, é justamente o momento da greve, né? Porque você discute o próprio conceito de universidade. E aí, se o tema de uma proposta até muito embasada em coisas concretas, como essa está sendo trazida, puder ser discutida, debatida nesse âmbito, pode ser até interessante. Mas, bom, me diga seu nome de novo. Écio. Vou anotar, viu? Vou anotar porque não. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante e que efetivamente coloco com toda crueza. É isso que eu tentei mostrar aqui da instituição, da Universidade Brasileira como universidade socialmente perversa, né? A citação do Trachtenberg que você faz é eloquente nessa direção. Realmente é uma instituição, como aliás o Estado brasileiro, ele é considerado parte do patrimônio das elites nacionais. Então, tudo que seria um serviço público geral e universal é produzido, e quando é produzido com qualidade, com acesso diferencial. E a universidade não é exceção a isso, o sistema de saúde não é exceção a isso. Então, realmente, é um Estado, não é um governo, eu não estou falando de governos, a estrutura do Estado Nacional é muito isso. E a gente não tem conseguido reverter a profundeza dessa perversão estrutural do nosso Estado. E, sinceramente, a Universidade Brasileira, além de não ter contribuído, tem aprofundado. Ela tem permitido a manutenção e até a reprodução, a manutenção, mas também o aprofundamento desse aspecto que eu acho que é politicamente muito negativo para a Universidade Brasileira. E com muitas contradições. O tema, por exemplo, da gratuidade na universidade, ele é tratado como se ela não custasse e como se ela fosse paga por um ente abstrato chamado sociedade. Mas esse ente abstrato chamado sociedade é o conjunto de pobres do país que não estão na universidade. Então, quem paga a universidade gratuita para alguns são aqueles que não estão nela. E creio que essa é a motivação política mais profunda para você pegar essa instituição e transformá-la em um agente de inclusão. Porque até agora ela tem sido sustentada pelos pobres, tem sido uma instituição que segrega os sujeitos e muitas vezes sob argumentos que são argumentos assim, aparentemente de mérito, de competência, de conceito, de excelência, e quando você analisa a questão, realmente é uma questão muito séria. E o que eu mencionei, uma das 4 matrizes teóricas foi a ideia de universidade popular de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira está sendo agora relativamente muito criticado por alguns segmentos do pensamento da inteligência brasileira, que eu acho que não é uma inteligência tão inteligente assim, como romântico ou como um idealista, como alguém que sonhava, mas ele era um sujeito muito prático. Agora, a questão é que ele pensava na frente do tempo, algumas soluções, eu mostrei a solução do colégio universitário, não é que os americanos aprenderam com ele aqui, e ele provavelmente já estava antenado com algumas coisas que já estavam sendo propostas, mas ele antecipa em 10 anos. Como ele antecipa em a questão da municipalização, ele antecipa o processo de Bolonha, com a estrutura da UNB, ele avança no conceito dos college, que ele conhecia bem, então ele pensava muito à frente. Agora, o segundo ponto é que as experiências práticas que ele realizou, elas foram politicamente reprimidas do modo mais